A Escola de Políticas de Estado da Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro tem a honra de dar início ao nosso evento Mulheres, Direito e Protagonismo Cultural, nessa tarde que promete grandes emoções com essas mulheres incríveis, esses homens incríveis que também vieram desfrutar e comemorar o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Para compor a mesa diretiva e a mesa de abertura do evento, eu convido o nosso subprocurador-geral do município do Rio de Janeiro, Dr. Carlos Raposo, e a nossa museóloga e coordenadora dos museus da Secretaria Municipal de Cultura do município do Rio de Janeiro, Heloísa Helena Queiroz. Para que fale um pouco das mulheres, dos direitos e dessa homenagem à mulher negra latino-americana e caribenha. Como foi o caminhar da mulher na história do nosso país. As primeiras escolas no Brasil, colônia, eram somente para meninos da elite. Somente em 1827 a mulher teve acesso à educação formal. Mesmo assim, a formação era somente para o lar, prendas domésticas. O longo período de invisibilidade feminina e as formas mais atuais assumidas pela história das mulheres informam muito sobre a sua importância na construção da identidade brasileira. Do século XX para o século XXI, a história tem levantado justamente o nome e a importância de mulheres esquecidas ao longo desse caminhar. Agora mesmo, quando nós comemoramos o bicentenário da independência, várias mulheres foram lembradas e foram trazidas ao seu papel principal, papel atuante dentro desse processo. Eu estive, por exemplo, no mês passado, participando do primeiro encontro nacional de educação museal no Recôncavo Baiano. E lá eu fiquei muito surpresa, porque nós temos apenas a ideia da participação de Maria Quitéria, como uma mulher que participou da luta na Bahia pela independência. E lá eu descobri uma pesquisa ampla e maravilhosa sobre o papel de diversas mulheres. Inclusive, eu desconhecia a existência de diversos batalhões totalmente femininos que atuaram nesse processo na Bahia, principalmente no Recôncavo Baiano. Então, isso prova realmente que nós ainda temos muito que descobrir e aprender com o papel feminino na criação da identidade brasileira. No Brasil, a luta feminina se deu em vários aspectos por seu contexto histórico, social, onde os principais enfrentamentos foram contra o racismo, o preconceito por gênero e religioso. Então, eu quis trazer um pouco aqui do meu pensamento ao elaborar essa apresentação, que é uma apresentação muito simples. Eu sou museóloga de formação, coordeno os museus da Secretaria Municipal de Cultura. Então, num dia como hoje, eu inicio a minha apresentação falando um pouco
da minha profissão e do papel da mulher na museologia brasileira. Aqui. A figura feminina nos museus brasileiros, olhares sobre o passado para possibilidades do presente. Eu trouxe, a minha apresentação é muito baseada em imagens, porque eu acho que as imagens falam muito. Essa imagem é de uma turma de alunas do curso de museologia, curso esse que surge na década de 30, no Museu Histórico Nacional, localizado na Praça 15. Ele surge como um curso com a direção de Gustavo Barroso, que está sentado ali ao centro, que era diretor do curso e também do museu. Gustavo Barroso teve um papel importante na criação de vários museus, como o Museu Imperial, o Museu de Belas Artes, e durante muitos anos foi diretor do Museu Histórico Nacional. E nós podemos perceber que as alunas, mulheres muito bem vestidas, estão todas em segundo plano nessa foto. Esse curso ele não tinha caráter de graduação, era um curso de duração entre 2 e 3 anos, e era um curso onde o papel feminino era muito forte, porque somente mulheres se inscreviam nesse curso, porque, na ocasião, apesar de ser um curso técnico, ainda se encarava que a formação em museologia era para que as mulheres pudessem aprender um pouco sobre cultura geral, para poderem complementar a educação dos seus filhos e também para o bom convívio social, já que era um curso muito voltado para a história da arte, história universal, arte decorativa. E, durante uma década, esse curso se manteve dessa forma. Professores homens e alunas, geralmente moças da elite carioca e donas de casa. Só que, na década de 40, quando as primeiras alunas finalizam o curso, essa situação começa a mudar. E essas alunas tornam-se professoras desse curso. Então, existe uma mudança muito grande. E, na década de 40, a museóloga Nair, que é uma pessoa marcante na história da museologia, ela se torna a primeira coordenadora do curso, mesmo estando ainda submetida à chefia masculina. Eu vou até falar aqui o nome dela completo, porque ela merece. Eu peço desculpas, mas eu sou péssima para guardar. Nair dos Santos. Eu sou péssima para guardar o nome completo, mas ela foi uma pessoa marcante. Nós sempre chamávamos de Dona Nair. Ela faleceu há alguns anos, mas ela foi atuante até o final dos seus dias e se manteve no cargo durante 23 anos. Até 1967, ela ainda era coordenadora do curso. O curso de museologia ele passa a ter o status, vamos dizer assim, de graduação na década de 50. Ele hoje, no Rio de Janeiro, é o primeiro curso de museologia do Brasil, pertencendo à Universidade Federal do Estado do Rio, a Unirio, né? Hoje nós temos vários outros cursos pelo Brasil, mas durante muitos anos só o Rio de Janeiro e a Bahia possuíam o curso de graduação. Hoje nós já temos formação em mestrado, doutorado, mas ainda é uma profissão muito feminina. A partir da década de 90 é que nós percebemos uma entrada maior masculina, tanto nos cursos como também no campo de trabalho. A nossa profissão foi regulamentada em 1984 e o papel feminino foi muito atuante, porque, para a regulamentação dessa profissão, um grupo de mulheres atuou muito fortemente junto ao Congresso Nacional. Inclusive, a museóloga Neuza Fernandes, existe um fato muito interessante, porque um dia ela burlou a segurança da Presidência da República e entregou um manifesto ao general Figueiredo. Então, assim, o papel feminino foi muito grande na formação do que hoje nós temos na museologia brasileira. Agora eu vou falar um pouco das mulheres na cultura brasileira, que eu acho fundamental apresentar um pouco. Foi até difícil fazer essa pesquisa, porque, quando eu começo a pensar e a procurar,
Em todas as áreas da cultura, o papel feminino é muito atuante. Então, a primeira é a Tarsila do Amaral, que ela representa um papel muito importante justamente na quebra dos paradigmas com a academia. A Tarsila ela participou ativamente do movimento modernista brasileiro. A obra da Tarsila ela retrata muito justamente da cor, das formas brasileiras. Ela aborda muito fatos sociais da época, principalmente ligado à classe trabalhadora, assim como a flora e a fauna do nosso país. Ela tem uma tela emblemática, que é o Abapuru, que, infelizmente, já não pertence mais ao acervo brasileiro. Foi vendido, hoje em dia, ele se encontra em Buenos Aires, mas ele esteve aqui exposto na época dos Jogos Olímpicos no Museu de Arte do Rio. Foi a última vez que o Abapuru esteve em solo brasileiro. E a Tarsila ela representa um movimento importante, porque foi um movimento onde as mulheres entraram realmente participando desse movimento, tanto nas artes visuais, como na literatura, no teatro, na música. Então, a Tarsila ela representa um movimento muito importante na arte brasileira, de quebra de paradigmas, onde ainda o artista brasileiro ainda tinha como fonte inspiração modelos europeus. Ela começa justamente a quebrar isso a partir do momento que ela utiliza cores do nosso país, cores vibrantes, e retrata muito do nosso povo e do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A moda também ela está inserida na cultura. Hoje existe, inclusive, entre os vários grupos de estudos na área da museologia, a museologia da moda, porque em todo o mundo se criam vários museus dedicados à moda. O Brasil ainda precisa caminhar um pouco mais nisso, para não perder justamente esse acervo riquíssimo ligados a estilistas brasileiros. Por exemplo, hoje nós não sabemos onde se encontram diversas peças de estilistas já falecidos no Brasil. Para vocês terem uma ideia, há pouco tempo foi localizado não era nem brechó, um bazar realmente, no interior de São Paulo, uma obra do Denner, que foi um estilista marcante na história da moda brasileira. Então, se isso não tivesse sido comprado por uma pessoa com um olhar mais assim, focado mesmo nessa importância, isso seria uma peça que estaria perdida. Eu escolhi a Marta Medeiros, porque a Marta Medeiros é uma estilista alagoana, que ela utiliza a renda feita à mão ainda, do Nordeste brasileiro. É um trabalho importante, onde ela já tem pontos de venda em outros países. Ela, inclusive, abriu uma loja nos Estados Unidos. E, além de utilizar esse material genuinamente brasileiro, ela tem um trabalho muito importante social, porque ela emprega mais de 450 mulheres. Ela tem um projeto social onde ela se preocupa com a formação dessas mulheres, para que elas realmente trabalhem tendo um ganho financeiro, mas também estabeleçam metas, para que elas sejam empreendedoras, e também preocupadas justamente com a formação continuada, com a saúde dessas mulheres também e com o futuro, porque essas mulheres, elas são geralmente, elas são chefes de família, elas são mulheres que atrás delas tem toda uma cadeia de pessoas que dependem justamente do ganho. Então, é um trabalho que eu considero assim, importante, e, principalmente, que a moda não pode ser encarada mais, no século XXI, como algo supérfluo. É algo importante. A moda, ela não só traz a questão de rendas, traz divisas, como também ela desenvolve um trabalho artístico junto às pessoas. Hoje nós temos vários cursos de graduação e pós-graduação no Brasil e no mundo, formando profissionais para essa área. Artistas, estilistas, pessoas que entendem a moda justamente como arte.
eu trago agora uma pessoa, uma artista, que ela já é falecida, e eu escolhi essa artista porque ela foi, durante muito tempo, esquecida. E o nome dela só veio à tona na década de 80, quando o MASP de São Paulo resolveu fazer uma exposição utilizando 82 obras dela, falando, justamente retratando a questão do tráfico, falando da questão do período escravocrata brasileiro, e um módulo foi totalmente dedicado a ela. Então, hoje, que o nome dela, ela foi muito mais reconhecida no exterior inicialmente, ela faleceu desconhecida e precisou de uma exposição para que o nome dela fosse conhecido, que ela fosse. Ela é paulista, o nome dela é Maria Auxiliadora. As obras dela retratam realmente o dia a dia da mulher negra favelada paulista. Ela retrata muito a questão também, na sua obra, questão das religiões de matriz africana. E, em 2018, existiu uma retrospectiva, outra vez com o MASP, trazendo outra vez uma retrospectiva totalmente dedicada a ela. Hoje, na academia, já existem alguns estudos sobre a obra dela, mas foi uma artista que ela foi primeiramente reconhecida no exterior para ser reconhecida no nosso país. Bom, Raquel de Queiroz é marcante por ser uma escritora nordestina, cearense, mas principalmente porque ela foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. Então, eu acho que ela representa, eu considero que ela representa muito do papel da mulher na literatura brasileira. Ela quebrou um paradigma, ela foi uma mulher atuante até o final dos seus dias. Eu tive o privilégio de conhecer a Raquel de Queiroz pessoalmente, e foi uma pessoa lúcida e atuante até o final da sua vida. A sua obra retrata muito do nosso país. Ela era uma mulher de opinião, uma mulher muito, eu diria, até à frente do seu tempo, porque foi uma mulher do interior do Ceará. Então, ela realmente foi uma mulher que quebrou paradigmas no seu tempo, até ingressar na Academia Brasileira de Letras. Aqui, esta foi a primeira museóloga do Instituto Brasileiro, do IPHAN, né, Instituto do Patrimônio Nacional. Ela faleceu há pouco tempo, e foi em 1935 que ela se torna museóloga, e logo depois, na década de 50, ela já ingressa no IPHAN, que é a Lígia Martins. Foi a primeira museóloga do IPHAN, e o ano, inclusive, da entrada dela no IPHAN, que está registrado em 1952. Carolina Maria de Jesus, que hoje, nós, graças a Deus, o grande público já tem o maior conhecimento da obra dela, através de várias exposições dedicadas a ela. Os nossos museus, inclusive o Museu de Arte do Rio, que é um museu da Prefeitura do Rio, que está, inclusive, na minha coordenação, da Secretaria Municipal de Cultura. Nós estamos com uma exposição belíssima, quem ainda não visitou, justamente sobre o trabalho da obra da Carolina Maria de Jesus. Ela é muito conhecida pela sua obra O Quarto de Despejo, onde ela retrata o dia a dia dela, e o que eu acho mais interessante é que realmente ela foi uma mulher que ela sabia, ela encarava o letramento como uma forma dela se tornar visível em uma cidade como São Paulo. Fernanda Castro é museóloga, e eu a coloquei na minha apresentação porque ela é a primeira mulher a assumir o Instituto Brasileiro de Museus. Nunca o Instituto Brasileiro de Museus teve como uma mulher no seu comando. E foi uma escolha interna, foi uma escolha justamente dos profissionais da área. A Fernanda é museóloga, concursada do Instituto Brasileiro de Museus, com um forte trabalho na área de educação museal. Então, a Fernanda, ela assume o IBRAM em um momento super importante, onde nós estamos completando 10 anos da política de educação em museus. Ela assume justamente com o compromisso
de revisar a Política Nacional de Museus, e nesse primeiro encontro que foi realizado na Universidade da Bahia, no Recôncavo Baiano, ela conseguiu reunir 450 profissionais de museus, justamente para debater esses 10 anos e as reformulações necessárias. Então, eu achei importante, porque eu acho que hoje ela pontua muito bem o papel importante da museologia no nosso país, porque os museus são locais de educação, são locais de pesquisa, de preservação, de ideias. A arte, ela provoca nas pessoas um sentimento não só de afeto, mas também de reflexão. Eu considero que, por isso, a arte é tão atacada em determinados momentos da história mundial, porque ela realmente faz uma provocação. Ela, independente de sexo, independente de religião, independente de escolaridade, ela mexe com o sentimento das pessoas. E isso é muito importante. E é uma responsabilidade para nós, profissionais de museus. Aqui a nossa bailarina brasileira, que nos representa tão bem, faz um trabalho tão bonito nos Estados Unidos. Ela é uma bailarina que ela é oriunda de um projeto social na Mangueira. Ela começou como uma brincadeira dentro de um projeto social ligado à Vila Olímpica da Mangueira, aos 8 anos, e hoje ela é uma das principais bailarinas dos Estados Unidos. Ela desenvolve lá, inclusive, um projeto social muito interessante, onde ela faz uma provocação, que ela quer comprovar que o sistema de saúde americano ele é desigual no atendimento de mulheres, principalmente de mulheres negras. O nome do projeto é DECAL. É muito interessante esse projeto. Desculpe, às vezes eu me perco. O nome dela é Ingrid Silva. E o nome do projeto social que eu acho importante também pontuar, que foi um projeto social que deu chance a ela e a tantas outras meninas, é Dançando para Não Dançar. Eu acho muito importante pontuar esses projetos, porque são projetos que realmente dão oportunidade a crianças e jovens de desenvolverem suas aptidões na área da arte, de esportes. Essas mulheres eu escolhi porque são mulheres artistas, cantoras, que marcaram pelo seu posicionamento. Rita Lee, que nos deixou há pouco tempo, ela quebrou uma questão muito importante, porque o rock ainda era um lugar muito masculino. E a Rita Lee entrou com uma maneira, apesar dela dizer que ela é a ovelha negra da família, mas o rock da Rita Lee era muito suave. Ela mexia muito com as pessoas. Elis Regina, que foi uma das maiores cantoras brasileiras, que revelou vários dos maiores autores brasileiros, né? Gravou Gonzaguinha, gravou Belchior. Então, ela foi uma pessoa que ela trouxe para a cena brasileira autores que até então não tinham oportunidade de entrarem no mercado da música. Elza Soares, que tem uma biografia de vida muito interessante, uma mulher pobre da periferia, vários filhos, que ousou se separar, né, numa época que as mulheres não se separaram. Depois teve um romance com o famoso jogador de futebol, que foi o Garrincha, que era casado. Então, foi uma mulher que foi quebrando vários paradigmas. Ela sofreu muito na sua vida, mas ela caía e se erguia. Então, eu acho que a Elza é uma prova muito grande de superação, porque ela se reinventou até o final dos seus dias. Ela não deixou cair no ostracismo, mesmo quando o samba não era a moda do momento, porque muitos artistas caem no ostracismo quando o movimento musical muda. E a Elza conseguiu se reinventar, e nos últimos anos da sua vida, inclusive, ela gravou com artistas de diferentes áreas, do rock, do samba, do sertanejo.
Então, foi uma artista realmente que ela mostrou a vontade dela de viver e o amor dela pela música. Sem contar que tinha uma voz maravilhosa. Chiquinha Gonzaga, uma mulher no final do século XIX, início do século XX. Se tornar a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil, a primeira mulher a compor uma marcha de carnaval que até hoje todos cantam, que é o Abre Alas, foi uma mulher realmente muito guerreira. Ela também foi uma lutadora pelos direitos autorais, não só dos compositores, mas também daqueles escritores para peças teatrais. Então, eu acho que, quando se fala em ECAD hoje, se deve lembrar muito de Chiquinha Gonzaga, porque ela, no final do século XIX, início do século XX, ela já tinha essa visão de que o artista ele necessita e ele merece ser recompensado pelo seu trabalho. E aqui eu trouxe uma mulher que representa justamente a cultura indígena no nosso Brasil, que isso hoje também nós já estamos começando, né, lentamente a abrir o espaço nos nossos museus, na literatura e na mídia para a arte indígena no nosso país. Durante muito tempo se viu a arte indígena apenas algo ligado a museus dessa tipologia. E hoje nós conhecemos que não, existe uma produção contemporânea nas aldeias e nos grupos indígenas que produzem e que mostram seu trabalho muito mais no exterior, que reconheceu a importância e o valor desse trabalho, e somente agora o Brasil começa realmente a não só se preocupar, mas ter um olhar atento ao trabalho desenvolvido por esses grupos. O nome dela é Ana Cariri, ela é da Paraíba. Ela é liderança da etnia Cariri, escritora, idealizadora e presidente do coletivo nacional Tuxaua, Rede dos Saberes Indígenas e Cultura Popular. Essa artista, eu acho a história dela muito interessante, é Júlia de França. Ela é muito pouco conhecida. Ela foi uma escultora, ela foi aluna, inclusive, do Rodin, e ela estudou, foi aluna da Escola Nacional de Belas Artes, mas também estudou no exterior. Ela ganhou, inclusive, uma bolsa, um prêmio, pela Escola Nacional de Belas Artes. Só que ela teve muita dificuldade no desenvolvimento do seu trabalho no Brasil. Ela concorria a vários concursos que existiam na época para a criação de monumentos, e ela sempre era desclassificada. Só que ela não se conformava e ela brigava e questionava, e por isso ela foi muito marginalizada, porque ela era uma mulher questionadora. E o ponto para ela que foi fatal foi justamente o concurso que ela participou para a criação de um monumento em homenagem à República, a Floriano Peixoto. Ela sabia que o projeto dela era muito bom, ela foi desclassificada, ela não se conformou, questionou, procurou os jornais da época, não obteve muito sucesso, não se conformou, foi para a França, procurou Rodin, levou o seu trabalho, e o Rodin fez um relatório elogiando a técnica que ela utilizou, o trabalho dela e o projeto. Então, ela é uma mulher que ficou muito tempo esquecida, justamente por ela ter sido muito questionadora. Ela foi escondida pela academia durante muitos anos por conta disso, por ela ser muito... no final, ela não era mais aceita, inclusive, para participar desses concursos. E ela também foi a primeira mulher a participar da aula de modelo vivo, que isso foi um escândalo para a época. E essa senhora, a dona Cadu, que eu tive o privilégio de conhecer agora no Recôncavo Baiano, ela tem 103 anos, ela está lúcida, trabalhando ainda, ela faz cerâmica, ela reproduz cerâmica utilizada
há anos na questão da culinária. Ela é doutora honoris causa da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, é patrimônio baiano, e ela é líder de uma comunidade no Recôncavo Baiano, perto de Cachoeira, onde existem várias mulheres que passam de geração a geração a técnica da cerâmica. Além disso, ela é compositora, também de sambas de roda, e ela é líder da comunidade dela, realizando até hoje vários eventos ligados à religião e à cultura daquela região. Bom, já estou aqui acabando, dia 25, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Eu trago aqui a Teresa de Benguela, que é o que nós conhecemos dela, né? Uma líder quilombola que foi responsável e comandou realmente toda a estrutura desse quilombo. Eu acredito que outras pessoas possam falar melhor durante o evento sobre ela. Trouxe também a escritora que fala tão bem e que ganhou vários prêmios, como Água de Benguela e como O Crime do Cais do Valongo. Rosana Paulino, que é uma curadora, artista e que desenvolve várias curadorias pelo Brasil e no exterior sobre a trajetória da mulher no Brasil. Mary Del Priore, eu coloco porque a Mary é uma historiadora que não precisa de apresentações, mas ela tem 2 livros muito importantes, que é a História do Amor no Brasil, onde ela fala muito da questão feminina, e o segundo, que é a História da Mulher no Brasil. Então, por isso que eu coloco a Mary. E aqui eu coloquei a atriz, porque hoje ela está em um papel muito importante, onde ela retrata a questão do etarismo, a questão da mulher na religião, a questão da mulher mãe, a questão da mulher chefe de família, e uma protagonista mulher negra numa novela de muito sucesso. Desculpe a demora. Boa tarde a todos. Parabéns, Heloísa. Foi muito boa a sua exposição, trazendo aqui para nós grandes mulheres, né, do nosso Brasil aqui, que ajudaram a reafirmar, a colocar, né, a mulher no seu devido lugar. Eu acho que essa luta por, né, direitos iguais, por espaços iguais das mulheres, faz com que a sociedade fique melhor, né? E gostaria de dar os parabéns aí para a Parícia por esse evento maravilhoso. E assim, eu verifiquei que eu acho que eu sou o único homem que vai sentar aqui, né? Então, acho que, em homenagem às mulheres, eu gostaria de, até fazendo um adendo, né, à exposição, falar rapidamente de uma figura, acho que bem interessante, que é a Maria Firmina dos Reis, que foi uma mulher que viveu no século XIX, filha de uma escrava alforriada, né? Então, ela aprendeu a ler, e ela foi a primeira escritora que escreveu um romance negro, uma primeira escritora negra que escreveu um romance no século XIX. Então, eu acho que é uma figura muito importante. Assim, eu não me aprofundei tanto, né, mas até a minha fonte foi o Projeto Quirindo, que fala muito da cultura negra, da importância, né, da cultura negra dentro da história do Brasil, e tem uma parte que se fala sobre essa figura. E, além da importância de ter escrito, né, esse primeiro romance, né, a primeira mulher negra ter escrito um romance, na época da escravidão, isso é impensável, né? Além disso, tem outros fatos curiosos, né? Ela também passou num concurso público, né, em 1847, se não me engano. Ela teve que brigar, porque a idade mínima para você fazer o concurso era 25 anos. E ela, na certidão de nascimento, tinha só 22, né? Mas ela só foi registrada, parece que 3 anos depois, então ela teve que brigar para mudar a certidão de nascimento. É tudo muito difícil, né? Muitas vezes, para mulher negra, às vezes mais difícil ainda. Então, ela brigou, conseguiu mudar a certidão às vésperas do concurso, passou no concurso, exerceu a profissão, né, durante muito tempo, né, de professora, e
já próximo de se aposentar, com 50 e poucos anos, ela criou, eu acho que esse é o fato mais importante, acho que, da vida dela. Ela criou uma escola, né, em que ela vinha com carro de bois, arregimentando, né, as crianças, e ela dava aula numa fazenda que ficava em cima do morro, né? Então, as crianças não conseguiam subir, ela levava, dava aula para os filhos do fazendeiro e para essas crianças que vinham junto com ela. E foi um dos primeiros lugares em que se deu aula para meninos e meninas com o mesmo conteúdo, que na época as meninas só aprendiam a bordar, aqueles serviços de casa. Então, alguns acham que seria uma das precursoras do feminismo, as meninas e os meninos aprendiam a mesma coisa. Então, aqui só o meu relato, a minha pequena contribuição aqui para esse dia importante aqui para a gente. Tá Vejam bom? que é um homem especial, né? Só um homem especial assim poderia estar sentado a essa mesa num dia reservado só para as mulheres. Obrigada, Raposo. Eu não poderia deixar de acrescentar que hoje também, em agradecendo muito, Heloísa, pela abertura desse evento, que é um evento também dedicado ao lançamento de um livro que foi escrito por museólogas, por juristas, né, por mulheres dedicadas, não só ao mundo do direito, mas também ao mundo da cultura, ao mundo da sociologia, a outros saberes, a outros viveres das mulheres desse mundo encantado feminino. E que hoje estão aqui mulheres que se dedicam, através, neste caso, do mundo do direito, através das suas decisões e dos seus posicionamentos, a evitar men's interrupting, a evitar que os seus lugares de fala não sejam respeitados, a exigir esta reciprocidade, que é tão simples, né? Que é tão fácil, que é como essa, de respeito ao outro, de tratar igual, de tratar simplesmente com a mesma dignidade, com a mesma distinção, com o mesmo carinho com que nós temos, com que nos tratamos, sejam homens, sejam mulheres, sejam do jeito que escolhermos ser. Dito isso, vamos desfazer esta mesa, convidar agora a nossa querida Inês Virgínia Soares, Melina Girardi Fachin, Simone Schreiber e Elisa Cruz, presidentes da próxima mesa, que irá, então, fazer os trabalhos de apresentação da nossa futura mesa. A apresentação eu controlo daqui, o pessoal controla daqui. Eu não, eu sou só presidente da mesa, eu só apresento as pessoas. Fui pega desprevenida. As apresentações. Esqueci de perguntar, a gente vai seguir a ordem. A Melina fala antes, então a Melina, a senhora e Simone por último. Eu sou a moderadora. Ah, perfeito, então só apresento mesmo. Então, posso começar? Não, eu ia falar que tem aqui. Mas é porque tá a minha. Mas já tá. Tem que trocar para outra.
Ele vai trocar. Gente, é tudo controlado à distância, não precisa fazer nada. Então, isso é muito tecnológico. Foi. Muito boa tarde. É um prazer ver a todos e a todas nesse evento. Nessa primeira mesa com o tema Mulheres e Resistência à Ditadura. Meu nome é Elisa Cruz, sou doutora em Direito, professora da FGV Direito Rio e defensora pública. Meu papel é simplesmente apresentar 3 dessas mulheres maravilhosas que estão aqui ao meu lado e que muito me inspiram. Então, enquanto palestrantes de hoje, nós teremos Inês Virgínia Soares, desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, mestre e doutora em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, pós-doutorado no Núcleo de Estudos da Violência da USP. E Melina Girardi Fachin, professora da Universidade Federal do Paraná e advogada. E como nossa moderadora, Simone Schreiber, desembargadora federal do TRF da 2ª Região, professora associada da Unirio, associada da Associação Juízas e Juízes para a Democracia, AJD, e doutora em Direito Público pela UERJ. Muito obrigada e estamos aqui para ouvi-las. Boa tarde a todas, a todos e a todes. É uma alegria estar aqui no Rio de Janeiro, no meio do inverno curitibano, uma alegria reforçada, inclusive, ter esse sol e esse calor. Mas num dia tão especial e simbólico quanto esse, né, o dia de celebração das mulheres, sobretudo das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, e também de lançamento dessa obra, né, tão potente sobre justamente o protagonismo das mulheres, tanto na arena cultural quanto do direito, que é coordenada por também mulheres potentes e inspiradoras, e fazer parte dessa mesa que, para mim, é um presente, uma dádiva, poder compor essa mesa junto com a querida amiga, desembargadora Inês Virgínia Soares, a quem muito admiro e, enfim, parceira de muitos projetos, muitas frentes. A querida Elisa Cruz também, a quem muito admiro, dentro, sobretudo, aí das reflexões do direito civil, tem um protagonismo bastante importante e relevante, e a desembargadora Simone Schreiber também, uma alegria e uma honra poder ser ladeada e compor essa mesa. Eu fiquei aqui neste painel com a função de desenvolver um pouco as ideias que estão justamente no capítulo da obra que mais adiante se lançará, sobre mulheres, direito e protagonismo cultural. Uma obra que, de fato, tem, acho que, uma reflexão ímpar dentro, posso falar pelo menos do mundo jurídico, não vou falar do mundo cultural, mas dentro do mundo jurídico, sem a menor dúvida, uma reflexão ímpar, seja pelo seu destaque, seja porque reúne pesquisadoras e, enfim, pensadoras importantes dessas duas áreas. Dentre elas, obviamente, quem é a responsável também por nos reunir aqui, a doutora Arícia Fernandes Correia, que abriu aqui as portas, né, da Procuradoria, que nos recebe tão calorosamente aqui no Rio de Janeiro e que também nos dá a honra de ladear essas reflexões. Então, o texto apresentado nessa obra foi escrito a 4 mãos, junto com uma doutoranda que está finalizando o doutorado em Direito na Universidade Federal do Paraná, sob a minha orientação, a Caroline Godoy de Castro Oliveira, e nós tivemos como intuito perquerir, né, justamente resgatar essa memória, mas a memória, sobretudo, com esse olhar de gênero, a memória feminina
das resistências, né, das militantes, das ativistas contra a ditadura civil-militar no Brasil. Então, o objetivo era justamente pensar se a justiça transicional nos permite esse olhar de gênero e como, né, eventualmente, suprir essa lacuna que fica dentro da justiça de transição, que não tem, ou pelo menos a princípio não é dada a ser pensada como um substantivo feminino. Então, aí, já fazendo o destaque da obra e, sobretudo, também da Caroline Godoy, que é uma também potente pesquisadora, com certeza a tese de doutorado dela dentro do marco do constitucionalismo feminista, que tem sido hoje a minha principal linha de reflexão na pós-graduação da Universidade Federal do Paraná. Por certo, seu trabalho final de doutoramento será também um marco nesse sentido. Então, já passando, né, para a reflexão do artigo, pensar como e se a justiça de transição brasileira, eu vou tomar a liberdade de abrir aqui, porque já vejo que eu tenho que ir ao oftalmologista, porque não estou conseguindo... Quer trocar de lugar, Melina? Porque aí você consegue... eu acho que talvez. A gente facilita. Né? Eu acho que... Porque, de fato... Nem eu estou enxergando aqui. Acho que eu posso deixar isso aqui. Tá, pode. Nem eu. Acho que, 3 que usam óculos. Então, a ideia de pensar se e como a justiça de transição, né, e os mecanismos da justiça de transição consideram as particularidades de gênero. E aqui é importante destacar, eu imagino que essa seja uma noção que se popularizou bastante recentemente, né, sobretudo com os esforços da Comissão de Anistia, da Comissão Nacional da Verdade, que, né, é bem verdade, foram bastante sucateados aí nos últimos anos, mas, de toda maneira, a noção de justiça de transição é uma noção que se popularizou, né, dentro, pelo menos, da reflexão e do ideário jurídico nacional, sabendo que, na verdade, a gente não tem uma só transição no Brasil. Né? Nós tivemos uma multiplicidade de transições, ou, pelo menos, de mecanismos da justiça de transição, que começam com a Lei de Anistia em 79, depois o referendo da Lei de Anistia com a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, a sua reiteração no ato das disposições constitucionais transitórias, os primeiros esforços das comissões de mortos e desaparecidos e a própria criação da Comissão de Anistia ainda nos governos do Fernando Henrique Cardoso e depois a densificação disso com o que eu diria que talvez tenha sido o ápice da nossa transição brasileira, com a criação, os trabalhos e o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. E nessa multiplicidade de mecanismos de transição, nós, e aqui já dou um spoiler antecipando aí a conclusão do artigo, nós não encontramos de fato uma lente de gênero ou um protagonismo feminino que possa ser ressaltado dentro desse cenário. Então, o nosso esforço aqui é tentar, para usar uma expressão da Michelle Perrot, tentar recontar uma outra história da transição que resgate o papel e a memória dessas mulheres. E isso muito em conta porque a violência praticada durante a ditadura civil-militar no Brasil levou em conta as peculiaridades de gênero. Né? As mulheres tiveram práticas de tortura contra si praticadas, considerando o seu papel feminino, né, o seu corpo feminino. Né? Portanto, os mecanismos institucionais para lidar com essas violências que foram praticadas, né, essas mais atrozes, como, por exemplo, a violência sexual como uma forma de tortura, mas várias outras violências também deveriam levar, portanto, em conta esse olhar. Então, partindo dessa análise, e não é, obviamente, esse o intuito, mas me pareceu importante resgatar um pouquinho dessa noção da justiça de transição antes de entrar no protagonismo feminino, até porque acredito que muitos dos entulhos autoritários que nós ainda temos na nossa realidade presente e que se fizeram tão presentes nos últimos anos com políticas tão cruéis de destruição,
de direitos humanos se devem a uma transição incompleta. Então, aqui nós temos, né, um dever de casa a fazer, seja porque, enfim, isso está demandado dentro dos nossos parâmetros constitucionais e internacionais em termos de proteção dos direitos humanos, né, seja porque, de fato, não há um compromisso firme com a democracia e com os direitos humanos sem uma transição, né, que seja, de fato, verdadeira. Então, só resgatando um pouquinho aqui, que dentro desse grande vocabulário do que é a justiça de transição e das suas múltiplas facetas, nós ressaltamos sempre a ideia da responsabilização, da busca da verdade, das reparações e das reformas institucionais. E, como dizia, né, a doutora Heloísa, a professora Heloísa, ao iniciar a sua apresentação, aqui é, mais uma vez, um olhar para o passado, mas para repensar as possibilidades do presente e para pavimentar também um caminho, né, para um futuro que seja, de fato, comprometido com a democracia e direitos humanos. Essas facetas, obviamente, são todas complementares, elas não podem ser interpretadas de modo distinto ou descontextualizado. Então, por isso que a gente trabalha também com os elementos da justiça de transição, da complementariedade, da circularidade e da contextualidade, né? Dentro dessa ideia, portanto, de que isso significa que não existe verdade sem o resgate da memória, não existe justiça sem a devida reparação, e esses caminhos que se entrecruzam é que nos levam aí a uma transição que seja, de fato, consolidada dentro de parâmetros sociais e democráticos, né? Contextualidade, a circularidade nos mostra, mais uma vez, né, de que como fortalecer um desses caminhos também, de alguma maneira, impacta e reforça os outros, né? Então, eu, particularmente, sei que esse é um tema controverso no Brasil, com a lei de anistia, o julgamento da DPF 153, mas temos, inclusive, daqui, do Tribunal Regional Federal, né, desta região, julgados de responsabilização dos agentes perpetradores aí das violências e das torturas durante a ditadura. Acredito que não haja um resgate pleno da verdade do Brasil se nós não enfrentarmos, né, o pilar da responsabilização e a sua necessidade. Portanto, temos aí, né, essa necessidade de olhar esses elementos de forma circular e também de forma contextual, porque nós estamos numa região, né, o Brasil, dentro da região latino-americana, não é exceção, numa região que teve como história, né, enfim, momentos de ruptura com a democracia, momentos de ditadura, e a utilização de mecanismos de diversas formas, mas de mecanismos de anistia que colocaram um fim, né, àquele momento de ruptura democrática, mas também não levaram a cabo aí um compromisso pleno com a democracia, porque justamente estamos numa região de transições inacabadas, né? A América Latina é marcada por isso. Temos aqui na nossa região a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem uma linha jurisprudencial fortíssima nesse sentido, com casos julgados, né, não apenas contra o Brasil, temos os nossos 2 casos emblemáticos, o caso da guerrilha da Araguaia, Gomes Lund e outros versus Brasil, posteriormente o caso do jornalista Vladimir Herzog, mas temos também precedentes contra o Uruguai, temos precedentes contra o Peru, o caso Barrios Altos é o primeiro grande precedente do sistema que traz, né, que mostra como, de fato, a contextualidade latino-americana é uma contextualidade bastante importante de ser considerada para essa reflexão. E, portanto, é essa noção de justiça de transição que aporta, né, no Brasil, como eu disse, com as suas múltiplas faces e seus múltiplos movimentos aí de redemocratização, né? E, obviamente, hoje, 35 anos, né, nossa Constituição completa 35 anos esse ano, com 35 anos de caminhar constitucional, com seus avanços e recuos. Hoje nós temos
e devemos ter, obviamente, um olhar para a lei de anistia, que não era o que se exigia em 1979, não era, obviamente, o que se exigia em 85 ou mesmo em 88, quando a Constituição foi promulgada. Mas as leis de anistia servem justamente para isso, né? Elas servem justamente para serem válvulas que permitam, né, esse momento de transição, mas que também nos permitam, como sociedade, com o amadurecimento e o retorno dos pilares democráticos, sobre eles refletir. E esse é um tema que, obviamente, é muito impactado não só no Brasil, na nossa região, mas no mundo todo, pelo direito internacional dos direitos humanos, né? Como eu disse, esse é um tema de preocupação regional. Nós temos estándares regionais sobre essa matéria que conflitam com os nossos estándares nacionais. À luz da jurisprudência do sistema interamericano, a nossa lei de anistia é uma lei de autoanistia, para usar uma expressão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e, portanto, há necessidade de revê-la. Não que não possa haver lei de anistia, mas leis de anistia não podem acobertar crimes de lesa humanidade, né? Essa é a grande questão e o grande ponto, que passou em Albis, né, quando do julgamento da DPF 153, que ainda não acabou, né, ainda temos lá embargos de declaração, talvez aí são um dos embargos de declaração que há mais tempo andam conclusos lá pelas gavetas do Supremo Tribunal Federal. Temos uma nova DPF proposta à luz do julgamento da guerrilha do Araguaia e que, sem a menor dúvida, vão impulsionar esse olhar nos próximos anos no Brasil, que, como disse, caminhou muito, né, depois do julgamento brasileiro, no caso da guerrilha do Araguaia, e a instituição da Comissão Nacional da Verdade, nós tivemos aí um caminho bastante grande nesse sentido, e a Comissão Nacional da Verdade, ela é, de fato, eu acho que um marco muito relevante nas fases da transição brasileira, porque ela é o primeiro momento em que a gente vê uma preocupação de gênero para lidar com as questões da transição. Né? No relatório final da Comissão da Verdade, e eu não sei se todos e todes chegaram a tomar conhecimento do relatório final, um documento substancioso e volumoso, de um trabalho muito importante, com diversos recortes e diversas frentes, inclusive com relação, né, a vulnerabilidades específicas. Então, a violência, por exemplo, contra campesinos e campesinas, a violência contra indígenas e também a violência contra as mulheres. Então, é nesse momento que, pela primeira vez, a gente vê uma lente de gênero para ler as questões da justiça de transição. E eu me permito colocar, né, esse momento da transição como um momento também dentro aí das metodologias do constitucionalismo feminista, como um momento que se preocupou em fazer a pergunta da mulher, né? Se a condição feminina trouxe alguma diferença, né, à situação daquelas que sofreram violências, torturas e repressões pela ditadura civil-militar brasileira. Aqui eu trago o referencial teórico, né, que fala sobre essa metodologia da pergunta da mulher, no seu original em inglês, The Women Question, professora Catherine Bartlett, que é uma das pilares aí do constitucionalismo feminista e que sempre nos impulsiona a fazer esse questionamento que, como a doutora Arícia antes destacava, é tão simples, mas não é simplório, que é justamente de perguntar-se, né, se a condição feminina, e aqui a condição feminina entendida no seu sentido mais amplo, mais inclusivo e mais plural possível, do que é ser mulher, sentir-se mulher, ser socialmente percebida como mulher, e entender também que ser mulher não é uma coisa única, e sim uma pluralidade de jeitos, cores, sentidos, né, e tantos outros marcadores que podem recair. Portanto, nós temos, naquele momento da Comissão Nacional da Verdade, a primeira vez que a pergunta da mulher foi feita e foi colocada para os mecanismos transicionais, né? Olhando aí a justiça de transição a partir das lentes de gênero para fazer o reconhecimento do papel importante que a luta das mulheres desempenhou durante a ditadura civil-militar no Brasil, e o potencial transformador, né, que esse olhar, que essa lente de gênero também traz para,
né, esse campo de análise, e também, né, para entender que nós tínhamos violências específicas de gênero aqui dentro desse escopo. Então, portanto, trazer essa interpretação feminista, ela nos resgata aí justamente esse protagonismo, né, essa outra história, como diria Michel Perrault, né, na reconstrução desses movimentos. E aqui é impossível não pensar, né, na vida de tantas que hoje talvez já não estejam conosco justamente pela violência que sofreram, ou das que ainda persistem, e aqui faço uma referência a todas e por todas a Maria Amélia de Almeida Telles, que é uma resistência, né, e referência nesse campo, que foram marcadas justamente sobre as tecnologias de violências de gêneros empregadas pelo nosso regime autoritário, né. Bom, então, justamente na tentativa de reconhecer essa singularidade, né, esse protagonismo e essa experiência das mulheres que o nosso artigo se colocou, né, mostrando justamente de que, como não houve, né, pela própria repressão, pela própria ditadura brasileira, como não houve neutralidade com relação ao gênero, as respostas e os mecanismos de resposta também não podem ser neutros, né? E aqui, abrindo um grande parêntese, é deste ponto que o constitucionalismo feminista parte, a gente sabe que a neutralidade, dentro, pelo menos, da interpretação jurídica tradicional, ela serviu para manter, né, para perpetuar um conjunto de discriminações, né, uma posição secundária ou inferior das mulheres, que se perpetua com esse discurso supostamente neutro e que se reproduz aí em vários campos, como, por exemplo, na manutenção ainda dessa dicotomia que a gente ainda costuma reproduzir, né, do público e do privado, e, obviamente, as repressões privadas que as mulheres sofrem impedem elas do seu protagonismo público e vice-versa. Portanto, aqui nós temos, né, como no direito, também na justiça de transição, uma invisibilidade do gênero que coloca as mulheres num segundo plano. Especialmente durante o discurso institucional da ditadura brasileira, as mulheres politizadas, as mulheres militantes, elas eram colocadas como desviantes, como as loucas, como as histéricas, como as que perturbavam, como as que incomodavam, né? E a gente, obviamente, sabe que isso faz parte, mais uma vez, né, de uma tentativa não só de invisibilização, como também de desqualificação daquelas que eventualmente apareciam. Então, aqui, nessa tentativa de fazer um pouco um resgate dessa memória, né, nós temos aí a Frente das Mulheres Feministas, aqui citada, como uma grande frente da resistência brasileira, o movimento feminino pela anistia, capitaneado pela Terezinha Zerbini, né, jornalista, que, enfim, aí tem, inclusive, o cartaz, né, do movimento feminino pela anistia no Brasil, né, que trouxe as discussões em relação à anistia com esse protagonismo feminino, né, clamando aí justamente, né, pela ocupação desses espaços de poder e de resistência pelas mulheres, retirando, ou pelo menos tentando retirar as mulheres dessa posição subalterna. Então, aí vocês veem que na nossa, e aqui é obviamente uma leitura dos mecanismos jurídicos da nossa transição, nesses mecanismos nós temos um desequilíbrio bastante grande, porque essas lentes de gênero só vão aparecer na Comissão Nacional da Verdade, né? Nem no caso, nem o sistema interamericano teve esse olhar quando julga o caso brasileiro, e o caso tem nome de mulher, né? Gomes Lund é o sobrenome da Lúcia Gomes Lund, que era uma das desaparecidas políticas. Isso não é levado em consideração, né? E aqui, obviamente, há uma coincidência bastante grande que isso passa a ser levado em consideração, sobretudo no primeiro e único governo que nós tivemos de uma mulher, né? Como isso passa a ser uma questão também para os trabalhos da transição. Bom,
Então, aqui, a ideia, e trazendo aí justamente essa frase, que é da Marta Rovai, né, que a memória possa nos libertar da história, o intuito era justamente pensar como a justiça de transição reflete, né, esses mesmos movimentos que o nosso direito, ainda de uma maneira hegemônica, coloca, né, com relação ao gênero e às relações de poder, né, e a importância do resgate desse protagonismo feminino para que justamente repercutam na possibilidade de um presente e, sobretudo, de um futuro que seja menos desigual com relação às questões de gênero. Então, aqui, apenas para ilustrar, né, nós temos aí o movimento das mulheres, né, de resistência. Temos aqui apenas alguns marcos aqui bastante relevantes, né? Temos aí a Lélia Gonzalez, que eu acho que teve, enfim, um resgate extremamente relevante, recente, do seu trabalho com, né, a reunião das suas obras aí na publicação de um volume tão inclusive esteticamente tão bonito e tão inspirador. E eu destacaria, talvez, de todos os escritos lá reunidos, o discurso da Lélia Gonzalez na Assembleia Nacional Constituinte, né, falando aí da importância de se colocar a igualdade, mas uma igualdade que reconhecesse, né, a diversidade no papel das mulheres também como algo relevante, né. Temos aí também o filme da Lúcia Murat, Que Bom Te Ver Viva, que também é, né, um outro resgate aí desse protagonismo feminino. Também o documentário Damas da Liberdade, da Célia Gurgel e Gil Pimentel, que também retratam e resgatam essa memória importante. E aqui a obra, né, da Marcela Cantuária, que são justamente, o título é esse que aparece aí escrito na própria obra, né, La Larga Noche de los 500 Años, que também trabalha com, né, com uma manifestação artística desse resgate do protagonismo feminino durante a ditadura civil-militar. Isso tudo para mostrar, né, a importância também desses mecanismos, né, e do discurso e do protagonismo cultural como instrumentos relevantes para nos ajudarem a fazer esse dever de casa que ainda nos resta juridicamente, que é de dar conta da nossa transição, de pavimentar mesmo um caminho que seja comprometido com a democracia, com os direitos humanos. Acho que nós passamos aí recentemente por um período muito turbulento da nossa história e que nos mostra aí como os entulhos autoritários ainda estão presentes, como ainda temos que ser vigilantes e como nada disso será feito sem, obviamente, o papel e o protagonismo das mulheres. Então, era isso que eu gostaria de destacar. Peço desculpas se me alonguei um pouco, mas esse realmente é um tema que pulsa, né, dentro não só do estudo, mas das paixões. Mas queria, mais uma vez, agradecer a honra e a dádiva de poder dividir um pouco desse diálogo com essas mulheres incríveis que me ladeiam aqui e com vocês todas, todos e todes nessa tarde. Muito obrigada. Obrigada, doutora Melina. E, bem, enquanto a gente faz uma troca para poder ter acesso, se você não se incomodar. Não, o pessoal troca lá. Eu acho que eu só gostaria de fazer uma pequena menção nessa nossa transição e aproveitar o dia de hoje para parabenizar as mulheres negras. Eu vou falar em nome das mulheres negras cariocas, mães de adolescentes e crianças mortos nessa cidade e que ainda lutam as mesmas resistências das mulheres que lutaram na ditadura. Então, a gente ainda vive esse contínuo. Eu acho que no dia de hoje a gente merece lembrar das lutas delas, que deveriam ter acabado, mas que ainda não acabaram. Então, muito obrigada, doutora Melina. Passo a palavra à doutora Inês, e aí eu vou ser um pouquinho, agora eu vou voltar ao meu papel de presidente, dessa vez eu vou controlar o tempo, porque eu comecei a ficar com medo do restante da programação. Tá bom? Então, muito obrigada.
A gente combinou que eu e a Arícia me passou que seriam uns 20 minutos, eu aviso quando estiver chegando ao fim. Eu falo nesse? Eu falo. Acho que os dois estão funcionando. Boa tarde a todas, e todos e todes. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, agradecer à Procuradoria-Geral do município, na pessoa do doutor Raposo, agradecer à doutora Arícia, uma amiga querida e uma pessoa fantástica. Graças a ela estamos aqui hoje reunidos. Também cumprimentar minhas colegas de mesa, a doutora Simone Schreider, doutora Melina Fachin, doutora Elisa Cruz. Melina é uma companheira de muitas reflexões. Na pandemia, nós escrevíamos quase um artigo por semana para esses sites jurídicos. Estávamos assim enlouquecidas na pandemia com tudo que estava acontecendo. Então, foi um momento de muita aproximação e de muita reflexão. Então, eu sempre fico muito feliz de estar na mesa com a Melina. O meu tema é o tema sobre a Zuzu Ângel. Esse artigo consta do livro que nós vamos lançar e foi escrito com a Lúcia Helena Bastos, que é uma companheira, desde que a gente fez pós-doutorado junto no Núcleo de Estudo da Violência, na mesma época. Ela estudava a questão da lei de anistia e eu minha pesquisa era sobre os instrumentos protetivos dos bens culturais que serviam para a ditadura, para a memória da ditadura. Nesses 10 anos, nós temos produzido muito e a nossa pesquisa gira em torno da questão da mulher e da ditadura, assim, os que a gente escreve juntos. E esse texto, originalmente, da Zuzu Ângel, era para um livro que a Melina estava organizando com a Daniele Pamplona e com a Ana Cardia, que saiu exatamente na mesma época desse livro que nós vamos lançar hoje, que era Empresas e Direitos Humanos. É um livro escrito também só sobre mulheres, empresas e direitos humanos, e nós fizemos a proposta de trazer esse tema da Zuzu Ângel como a moda como empreendimento. E a moda também, a gente sempre pensa em empresas e direitos humanos, as empresas sempre devedoras dos direitos humanos, e a gente queria mostrar que as empresas também podiam, ou os empreendedores, ou os empresários, na casa a Zuzu Ângel, podiam ter um engajamento com os direitos humanos e usar o seu empreendimento de forma engajada, não obrigatória, né? Vai para o outro lado, né? Porque a gente exige que as empresas tenham compromisso de direitos humanos, e, nesse caso, era essa a proposta, mas depois surgiu o caso Volkswagen, e eu e a Lúcia também já tínhamos muita coisa escrita sobre o termo de ajustamento da Volkswagen, e destinamos esse capítulo e acabou sobrando para esse livro, e a gente fez uma pequena mudança, não deslocando a moda como empreendimento para a moda como resistência e como cultura, né? No fim, tem um ponto muito grande de contato, que é exatamente o compromisso com os direitos humanos, né? A Zuzu Ângel, deixa eu ver se eu consigo... Aqui a gente tem as datas que a Melina, até eu já passei, porque a Melina já falou dessas 3. A única, talvez, a Melina fixou mais e destacou mais a Comissão da Verdade, Nacional da Verdade, que é quando essa perspectiva feminina realmente vem à tona, mas a gente teve também na Comissão de Mortos e Desaparecidos. O processo da Zuzu Ângel tramitou nessa Comissão de Mortos e Desaparecidos, e foi um processo duro, teve recurso. A Zuzu Ângel não foi considerada, no primeiro momento, uma morta política, né? Então, mas essa primeira comissão, que é uma comissão que é instalada logo em 1995, e pelo Fernando Henrique Cardoso, então, 7 anos depois da Constituição, da promulgação da Constituição, o Brasil reconhece, pela Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, a sua responsabilidade em relação à ditadura, a sua responsabilidade como Estado e a responsabilidade de reparar financeiramente aqueles desaparecidos. Não avança e nunca avançou para a busca da responsabilização criminal.
mas é nessa comissão que o processo da Zuzu Ângel tramita. Depois a gente tem a comissão de anistia, que é uma comissão que durou muito tempo e ela teve um papel bem importante entre 2002 e 2012, mais ou menos, e lá tramitaram cerca de 60 mil deferimentos de reconhecimento das pessoas como anistiadas políticas. Então, foi uma comissão que teve também um espaço ali para a arte e para a perspectiva feminina também. Essa comissão financiou alguns projetos de arte, e, dentre eles, o filme Repare Bem, dirigido pela Marta Medeiros, que traz a história de 3 mulheres, de 3 gerações de mulheres, que a mulher central, que foi a Denise Crispim, que era militante e era esposa do Bacuri, Eduardo Leite, que foi desaparecido político, da mãe dela, que já era do PCdoB, e da filha dela, que ela ela foge do país, é exilada, enfim, ela vai embora com a filha pequena, depois que o marido dela é desaparecido, e traz a história também dessa filha, e ela e a filha, a Denise Crispim, e a filha, foram foram anistiadas na comissão de anistia, além de ter sido feito esse filme. Então, aí tem alguma perspectiva feminina nessas outras comissões, mas muito não por serem mulheres, não pela questão de gênero, mas pelo reconhecimento ali individual de lutas, né? Aqui a gente tem a Zuzu Ângel, e essa frase dela é muito interessante e liga a todas as mães, inclusive a que a Elisa fala agora das mães assassinadas. Ela diz: eu não tenho coragem. Coragem tinha meu filho, eu tenho legitimidade. E eu acho que essa luta das mães, que são das mães, as mães de hoje que lutam para seus filhos não serem mortos, ou por justiça pelos seus filhos que são mortos, pelas mães dos filhos desaparecidos, pelas mães argentinas, as vós que procuram seus netos até hoje, elas têm legitimidade. Por elas terem legitimidade, elas, às vezes, elas inventam ali, elas têm uma criatividade imensa de resistir e de continuar lutando. E quem é essa mulher, né? E a gente usa, durante o texto, a música do Chico Buarque, que canta sempre esse lamento, né? Ela é uma pessoa de educação tradicional, a gente aqui botou da década de 20, mas ela nasce na década de 20, o centenário dela foi comemorado agora, em 2021, mas ela tem uma educação na década de 20 já criança, né? Mas na década de 30... e aprendendo exatamente o que a gente colocou aqui, que a outra mesa também colocou, a doutora Heloísa colocou, de saber bordar, de fazer aquelas coisas que todas as mulheres sabiam, né? E aprendiam a fazer, as que eram letradas, né? Que tinham acesso. Então, ela depois vira uma estilista de renome. Ela se destaca pelas referências, por usar referências brasileiras. E ela faz uma alta costura, que não era considerada de alta costura pelos próprios contemporâneos dela, inclusive pelo Dena, que a doutora Luísa citou. Ela era considerada assim, uma estilista meio, né, assim, não sei se usaria o termo hippie, mas era uma estilista que não estava ali dentro daquele padrão. Ela rompe realmente, e até hoje a gente vê a dificuldade, e quando a Heloísa trouxe, eu fiquei me lembrando assim, a Marta Medeiros e todas, a única renda que é registrada como patrimônio cultural e material, o modo de fazer renda, é uma renda da minha terra, de Sergipe, que é o modo de fazer renda irlandesa, que é feito por uma comunidade de Sergipe. É a única renda que é registrada como patrimônio material. É um pouco parecida com a renda que a Marta Medeiros usa, sendo que é mais bonita, porque é de Sergipe. É mais bonita, Luísa. É mais bonita. E assim, é interessante como esse trabalho ainda é um trabalho
que rende tão pouco, que deixa tão pouco para as mulheres que fazem. É um trabalho caríssimo, às vezes é vendido caríssimo, mas elas não conseguem ter uma renda tão alta quanto a beleza do seu trabalho. Então, assim, a Zuzu Ângel vai para esse trabalho, que é belíssimo, mas que é, de alguma forma, desvalorizado aqui, mas ela no exterior era muito conhecida e muito respeitada, exatamente pela beleza que se tem. A renda irlandesa, que é produzida em Sergipe, não é mais produzida na Irlanda. Então, quando tem essas feiras internacionais e os irlandeses veem aquela renda, eles ficam enlouquecidos, porque é algo que se fazia lá no século XVII, XVIII, XIX um pouco, e agora 20, 21 não se faz mais. Então, essa valorização é muito interessante e a Zuzu Ângel foi uma precursora nisso, né? Aqui, ela também foi precursora não só nas criações, mas na identidade visual. Vejam que aqui tem uma bolsa já com o nome dela, com o símbolo dela. Quer dizer, hoje você tem esses logotipos, né? Todas as marcas internacionais e nacionais têm isso, mas quem botaria o nome do seu negócio nos anos 60, nos anos 50, o seu próprio nome, ela brinca, né, com o sobrenome Ângel, faz o anjinho e brinca com o nome dela, né? E ela tem uma identidade visual marcada pelo seu nome. Isso é algo também bem interessante. E ela tem essa fala, né? No meu país, acho que moda é frivolidade, futilidade. Tento lhes dizer que moda é comunicação, além de garantir emprego para muita gente. Então, eu acho que isso ainda é uma luta, hoje em dia, de você ver moda como comunicação, moda como fonte de renda. E, atualmente, eu também trabalho um pouco com o tema de tráfico de pessoas e trabalho escravo, como a moda também tem uma ligação, como a moda flerta, ou a indústria da moda flerta, muitas vezes, com o trabalho escravo, né? Então, essa frase dela é importante, e é importante a gente pensar na moda no lugar que ela tem. Em 71, o filho dela desaparece, né? E ela começa a se questionar, né? Isso tudo acontecendo desde 64, quer dizer, 7 anos já, né? E eu, na minha santa ignorância, fazendo moda, vestidinho com flor e passarinho, moda alegre, descontraída. Então, aqui ela começa a procurar o filho, e eu trago essa carta está muito pequeno, vocês não vão enxergar assim, mas é o Alex Polari Arvega, ele foi que entregou o filho dela. E isso também é muito bonito, porque eu nunca li, nem dela, nem da filha dela, Zuzu, alguma mágoa, algum ressentimento contra a pessoa, em relação à pessoa que entregou o seu filho. Esse Alex Polari ainda é vivo, ele hoje em dia é do Santo Daime, ele é uma liderança no Santo Daime, e vive, acho que, pela Amazônia, e assim, muito... Não sei se ele vive na Amazônia ou na Paraíba, mas ele foi para esse lado, eu acho que ele não fala mais desse assunto, mas ele precisou, numa carta de 6 páginas, contar que ele que tinha entregue o filho dela, e conta tudo, como ele encontrou o lugar que ele marcou, ele até foi antes para ver se ele conseguia escapar, mas ele não escapou. Então, e depois ele faz um poema que é bem bonito, eu trouxe só esse pedacinho, mas... então, assim, o papel também da mãe que perde seu filho e consegue, de alguma forma, perdoar, né, aquela pessoa que entregou, né, mas sob tortura também, né? E talvez a importância da verdade, né? Porque tudo que se quer saber é a verdade. Ela morreu sem saber onde estava o corpo do seu filho. Então, aquela pessoa que contou a verdade
é uma pessoa importante. Aqui é a moda que ela começa a produzir depois que o filho dela morre. Notem que ela vai para a exposição, para os desfiles de moda. Essa foi em Nova York, enlutada, é uma mulher enlutada. E, quando ela volta desse desfile, ela paga um mico, que eu digo, que é muito a cara dela e é muito forte. Ela quando o avião vai pousando, que cantava-se a música, botava a música, acho que Cidade Maravilhosa, ela rouba o microfone e diz: senhores passageiros, estamos chegando à Cidade Maravilhosa, terra da tortura. Aqui, num quartel da aeronáutica, meu filho foi morto. Então, ela faz essa cena porque ela não se conformava de não saber a verdade. E ela começa a deixar os bilhetes porque ela sabia que estava sendo que ela ia morrer. Aqui tem a série de reparações simbólicas. Essa música angélica é muito conhecida, mas, durante a pesquisa, eu mesmo não sabia que, em 78, a música Cálice, essa referência, Quero cheirar a fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça, é uma referência à tortura que o Stuart Angel sofreu, né, que ele morreu, colocaram a boca dele dentro do cano de descarga e começaram com o jipe a rodar o pátio ali do Galeão, da aeronáutica, com ele. Então, e é interessante o artista, né, no caso Chico Buarque e Gil, falarem até que alguém me embriagar, até que alguém me esqueça, para ver se eu acho que minha interpretação, né, que era um recado para ela, né, assim, se você podia ter esquecido, não teria morrido, né, se ela tivesse esquecido um pouco das torturas ou do final do filme. Tem o filme Zuzu Angel, né? Tem esses dois livros, Zuzu Angel e Em Carne Viva, e tem o filme Zuzu Angel. Aqui outras reparações. A moda já começa a incorporar isso. O Ronaldo Fraga faz essa já estou acabando, viu, Elisa? Faz essa exposição, Quem Matou Zuzu Angel. Tem a ocupação, esse material da ocupação Zuzu Angel do Itaú Cultural. Tem todas as palestras na internet, são gravadas, está no YouTube. Tem palestras fantásticas, assim, a Elke Maravilha, lembrando da Zuzu Angel. Assim, essa mesa é muito, muito legal. A Elke Maravilha, assim, era muito amiga dela e amiga da filha, da Hilde, então é bem bacana. E aqui é o final já. Essa fala é da filha dela, nesse material da ocupação Zuzu Angel, do Itaú. Ela dizia: Tuti, Tuti, Tuti. Isso era a noite inteira, mas de manhã ela acordava, colocava um disco. A vida era musicada, tinha essa mistura. Não era uma casa infeliz, era uma casa reprimida pelo momento. Mas nós tínhamos aquela alegria da mamãe, aquelas roupas coloridas, com pássaros, que nos alimentava também. É isso, o passado nem é passado ainda. Obrigada. Muito obrigada, doutora Inês. Nossa, terminou de uma forma tão poética. Bem, passo a palavra para a nossa mediadora, a doutora Simone Schreiber. Bom, eu também dou boa tarde a todos e todas e queria falar da minha felicidade de estar aqui, convidada pela minha querida amiga Arícia. Fizemos doutorado juntas e juntas, durante o doutorado, estávamos grávidas e dividimos assim as alegrias e angústias da gestação e do doutorado. E só não sei se, como moderadora, eu devo fazer questionamentos às nossas palestrantes ou se estamos atrasadas. Tá. Então, assim, eu queria dizer que eu gostei muito da fala da Inês, Virgínia e da Melina, né, das falas de ambas, né, que trataram de assuntos um pouco diferentes, mas que se complementam, evidentemente. A Melina começa com um questionamento se e como a justiça de transição e seus mecanismos consideram as particularidades de gênero, né? E se as violências praticadas contra as mulheres tiveram
muitas vezes, particularidades e levaram em conta, né, a sua condição de mulheres, por que, no momento em que se discute isso, nas reparações, não se tem, talvez, uma perspectiva de gênero para tratar da questão das mulheres? Aí eu pergunto para a Melina, que eu imagino que eu saiba já a resposta, mas gostaria de ouvir dela, se houve o protagonismo feminino, que ela fala um pouco da questão do protagonismo feminino, nesses mecanismos, na composição desses mecanismos, desses órgãos voltados para a reparação. Né? Então, nós tivemos vários mecanismos, várias tentativas de reparação histórica, de discussão, e eu fico sempre muito impressionada como nós somos lentos, né, em enfrentar os nossos problemas, em tratar da questão da ditadura civil-militar no Brasil, da necessidade de resgatar a memória, a verdade, a justiça e, assim, conseguir alguma reparação. E como nós temos essa dificuldade. Acabou de passar na Netflix aquele filme sobre a Argentina, sobre o julgamento dos generais, né? E nós podemos ver que aquele filme, se não me engano, o próprio nome é 1985, tinha acabado de se encerrar o ciclo, né, da ditadura militar argentina, e eles ali estavam lutando para a responsabilização, inclusive criminal, dos generais, né? Não apenas daquelas pessoas que eventualmente praticaram as torturas ali na ponta, mas para as pessoas que comandaram todo esse processo, como uma violência de Estado orquestrada, e não só como situações individuais, desvios, como hoje se discute muitas vezes os militares no Brasil, que incrivelmente ainda têm são ouvidos, né, para questões políticas relevantes, têm voz, têm as suas falas repercutidas e se sentem à vontade para falar de questões políticas importantes no Brasil, né? E eles sempre foram eventuais desvios que não podem ser atribuídos a quem estava ali conduzindo o regime naquela ocasião. Como isso é, evidentemente, falacioso, e até hoje a gente não consegue enfrentar isso. Né? Tivemos tantos governos, tanto Fernando Henrique Cardoso, quando esse processo de reparação, digamos assim, começou, quanto os governos de esquerda. Eu ia até falar da nossa presidenta Dilma Rousseff, que eu acho que é uma questão muito simbólica. A Melina já tocou nisso. Ela entra em 2011, ela assume a presidência do Brasil em 2011, a única mulher presidente da história do Brasil. Ela sofreu tortura pessoalmente, né, Melina? Então, acho isso muito simbólico e importante. Chega ao poder uma mulher, né, que sofreu tortura física e tortura sexual também, né, conforme o seu relato, e ela, de uma maneira muito simbólica do que o Brasil e o que nós não conseguimos superar, ela sofre um impeachment, que hoje nós podemos falar que foi um golpe, né, que hoje até ministros do Supremo já disseram isso, então podemos falar também. E quando ela sofre esse impeachment, naquela sessão do Congresso Nacional em que se votou pelo impeachment de Dilma, alguns deputados se viram no direito de, inclusive, exaltar militares que tinham torturado ela, né? Por exemplo, o próprio Jair Bolsonaro, que depois veio a ser presidente do Brasil. Então, por que a gente não avança, né? E como a gente vai... Você falou da Corte Interamericana de Direitos Humanos e quais são as nossas perspectivas de avançar. A Inês, né, não quero também me estender demais, fala da Zuzu, né? Eu também ontem assisti o filme, porque eu falei, eu tenho que me inspirar. O filme do Sérgio Rezende é espetacular. Eu tenho um projeto da Unirio, com o Centro Cultural da Justiça Federal, que é o Crime e Cinema, que eu geralmente trato de questões criminais, que é a minha área, mas que são filmes que você deve passar e fomentar debates com os alunos, que eu acho um projeto bem interessante, os alunos adoram, é bem interessante. Então, esse filme é importantíssimo, vale muito a pena ser assistido. Tudo que a Inês contou para a gente da história da Zuzu está ali retratado, muito bem retratado. A Patrícia Pilar é espetacular. E o Alex Polari, por acaso, eu li um livro dele chamado Em Busca do Tesouro, em que ele relata também tanto a tortura que ele sofreu, quanto esse episódio aí em que ele foi muito torturado. E ele foi testemunha das torturas sofridas pelo Stuart, e do episódio em que ele
teve a boca amarrada num cano de automóvel e acabou morrendo em decorrência disso. Então, Inês, eu queria parabenizar pela fala e trazer também as mães de Manguinhos, que a Elisa fala. Eu, por acaso, também, por causa desse meu projeto de Crime e Cinema, tive e conheci as mães de Manguinhos, esse coletivo de mães de jovens periféricos que são mortos hoje pela polícia. Então, a gente poderia dizer, nossa, mas a gente está pensando em tortura cometida há mais de 30 anos no Brasil. Se a gente tem tortura hoje, né, pessoas sendo torturadas nesse exato momento, nas nossas delegacias, nos nossos, né, estabelecimentos prisionais, pessoas sendo submetidas à condição degradante à tortura hoje. Né? Então, por que a gente está falando de uma coisa que aconteceu na ditadura? Justamente porque o fato da gente não enfrentar isso faz com que essas práticas sejam até hoje toleradas e sejam incorporadas. Né? A violência do Estado no Brasil existe nesse período que nós chamamos de democrático. E as mães de Manguinhos e outros coletivos de mães, eu queria indicar para vocês um filme que é feito pela cineasta Natasha Neri, que se chama Auto de Resistência, que conta várias histórias sobre esses meninos que foram assassinados em periferias, né? em comunidades aqui do Rio de Janeiro, em favelas do Rio de Janeiro, que os julgamentos estão em curso, ainda não foram concluídos, que os policiais, eventualmente acusados das práticas desses crimes, não foram julgados de forma definitiva ainda. Isso também é muito doloroso para as vítimas, a demora, principalmente, da justiça em dar uma resposta. Né? E esse filme é espetacular. Ana Paula Oliveira, uma das mães que fala no filme, ela é uma mulher muito potente, bacana, Arice, é boa para chamar, para vir aqui contar o relato dela, e eu tenho contato dela. Então, é isso. Eu queria agradecer a possibilidade de participar e devolver a palavra aí para as nossas palestras, para a Elisa. Eu só vou, então, registrar a presença do Procurador-Geral do Município, doutor Daniel, e já passo aqui para as nossas palestrantes para elas responderem, que eu também quero muito ouvir. Bom, faço também, enfim, cumprimento e registro aí a estima pelo doutor Daniel Bucara, agradecendo mais uma vez, né, a Procuradoria abrir as portas para, neste dia tão importante, para esse evento tão importante, cuidadosamente pensado pela doutora Arícia. E vou responder de maneira muito sucinta, uma pergunta, obviamente, extremamente complexa, mas nós, de fato, não tivemos lentes de gênero nas nossas etapas de transição, porque também não tivemos representação feminina. Né? E essa é uma questão que a gente discute muito no constitucionalismo feminista, porque, obviamente, ter mulheres lá não significa que você terá uma lente de gênero. Né? Basta olharmos para o nosso Congresso Nacional, a presença de mulheres não se automaticamente replica em políticas para mulheres, né? Ou, enfim, que tenham esse olhar, mas, obviamente, que ter mulheres lá aumenta muito a chance disso acontecer. Né? E há um bordão do direito internacional dos direitos humanos que diz nada sobre nós sem nós. Então, obviamente, nada sobre as mulheres, né, e a justiça de transição com essa lente de gênero será pensada sem a presença de mulheres. A Comissão Nacional da Verdade não teve uma composição paritária, mas já teve daí, né, uma presença feminina importante, de um protagonismo relevante, mas, de fato, é algo que falta. Né? E eu queria só conectar com essa questão que é muito própria, eu acho que, né, aqui do Rio de Janeiro, sobretudo, mas que impacta, obviamente, o nosso modelo de agir, a nossa resposta de segurança pública, como ela ainda é marcada, né, por um perfil autoritário, por todo esse legado, né, desses entulhos que ficam e não são removidos, para dizer que, na minha opinião, a ausência de responsabilização, né, que é o grande calcanhar de Aquiles do nosso processo de transição. A gente avança, né, na questão da memória, no resgate da verdade, mas a responsabilização ainda onde a gente não avançou. E como isso impede, de fato, de nós, enfim, mudarmos um pouco, né, esse padrão de comportamento que ainda segue sendo autoritário. Né? E aqui é um tema que o sistema interamericano lida nas duas pontas, né? Seja na jurisprudência com relação à justiça de transição e aos casos que já condenou o Brasil, mas também na violência policial. Né? Um dos casos de condenação brasileiro é o da favela
favela Nova Brasília, e no caso da favela Nova Brasília, a Corte Interamericana faz referência específica aos autos de resistência, falando como esse é um mecanismo que não pode existir dentro de um padrão de resposta aí do uso da força, né, dentro dos parâmetros internacionais. Então, como há, de fato, essa circularidade que a gente falava antes, que marca, né, esses temas e que mostram a necessidade da gente ter, né, esse olhar retrospectivo para talvez construir, né, prospectivamente aí, um cenário diferenciado, porque durante a pandemia, né, nós tivemos aí exatamente aqui, né, uma incursão policial que produziu resultados, né, ainda mais gravosos do que aqueles da favela Nova Brasília, que foi justamente o episódio em Jacarezinho, né, em que havia, né, uma medida judicial na DPF 635, né, determinando não realização de operações, né, deste quilate. Então, mostra que, de fato, nós temos aqui a necessidade de avançar nesses temas para, de fato, construir, né, não só uma justiça de transição, mas também um direito, né, e um sistema de segurança pública mais consentâneo com os parâmetros de proteção de direitos humanos. Alô? Eu acho que, assim, dentro da... Essa pergunta que a Simone faz sobre a lentidão, né? É difícil até quando a gente vai escrever artigos e submete a revistas estrangeiras, os estrangeiros não entendem por que demorou tanto, por que demora tanto, e por que a gente ainda diz que a justiça administrativa de reparadora é um sucesso, a gente tem... Porque eles dizem, mas e a justiça? Não, na justiça... a responsabilização criminal a gente não consegue. Então, como você vai explicar isso naqueles 15 mil caracteres que eles querem que a gente explique essa complexidade brasileira? É sempre uma dificuldade. Mas eu acho que o judiciário, nesse ponto, ele tinha que ter um papel muito mais ativo e muito mais um olhar. Tanto, assim, eu estou aqui com a desembargadora Simone, que teve uma decisão muito importante no caso Inês Etienne, porque o voto dela, que era um voto divergente, acabou sendo o condutor, e eu trouxe até o livro para ela, que eu escrevo sobre isso, dizendo que esse voto, no fim, esse caso Inês Etienne teve um olhar feminino. Talvez, assim, eu acho que uma mulher que lê que a outra ficava na cozinha preparando a comida para os algozes pelada, nua, ela sabe o que é isso. Eu não sei. Os homens também deviam saber, mas a mulher sabe a dor daquilo, né? E não que os homens não possam saber, mas eu acho que tanto que o convite e a provocação, e o CNJ tem agora uma resolução da necessidade de julgamento sob a perspectiva de gênero, mas você se colocar e olhar a perspectiva de gênero e o constrangimento do uso do corpo da mulher como um instrumento ali de tortura, né? A nudez como instrumento de tortura, é algo que é muito importante. Mas eu estou falando nisso mais para frisar a importância da instituição que eu trabalho, do judiciário, nesse processo, e no que o judiciário ainda deve, né, nesse ponto para o avanço. Né? A decisão da DPF 153 é muito assim, questionável, né? E as outras decisões, a gente tem decisões avançadas, e eu vou citar uma do meu tribunal, do caso Volkswagen. Depois que a Volkswagen assina, reconhece toda a sua responsabilidade na cooperação com a tortura. Havia uma ação que foi julgada procedente de um familiar de um empregado da Volkswagen contra a União, que foi julgado em primeiro grau favorável. A União recorre. Eu não sei por que a União recorre, porque, na verdade, já estava ali tudo, né, dito e sabido. E, no segundo grau, essa decisão é reformada com o voto do relator, dizendo que a pessoa se colocou naquela situação de perigo porque ele
era um subversivo, e está escrito subversivo. Então, assim, e é interessante que esse artigo eu escrevi para o livro da Melina, e eu queria dizer isso. E eu escrevi isso, e a Lúcia Bastos disse, não, a minha companheira de artigo, não, Inês, não vamos botar isso não. Eu digo, é melhor fazer um acordo, porque a gente não sabe o que vem do judiciário. E ela disse, não bota isso, Inês, a gente não tem estudo sobre isso. Eu digo, eu tenho intuição sobre isso. Aí, depois que saiu essa decisão de Lúcia, a gente tem que ajeitar esse artigo da Melina, ajustar para dizer assim, porque pode haver decisões no judiciário que... então, assim, o Brasil realmente é muito difícil a gente compreender essa complexidade que há para o avanço no tema do passado, da revisão do passado e da recolocação do passado no seu devido lugar. É isso. Bem, antes de encerrar oficialmente essa mesa, eu gostaria de fazer menção a um fato. Eu sou um pouco observadora, que é o seguinte, eu nunca vi tantos homens em um evento que debate temas feministas. É mesmo. Eu acho, falo por mim, não sei se todas concordam, mas é reconfortante saber que não há esse isolamento e não se considera apenas que é uma pauta feminina. Então, foi reconfortante vê-los aqui na plateia. Eu queria registrar esse fato. Com isso, eu agradeço imensamente a doutora Simone, a doutora Melina e a doutora Inês. Nós encerramos aqui. E agora nós temos uma pausa de 15 minutos para o café. E, durante essa nossa pausa, a gente vai poder acompanhar exposições audiovisuais de 2 artistas plásticas e uma canção de uma diva negra carioca, as quais juntas demos o nome de uma futura exposição presencial sobre mulheres, direitos e culturas, sob a curadoria da museóloga, e que também foi nossa palestrante do dia, Heloísa Queiroz. Então, muito obrigada.